Olá, como vai você? Meu objetivo neste encontro é falarmos sobre estratégia empresarial, os fundamentos da estratégia empresarial. Você em toda a sua vida continuará discutindo e entendendo esse importante tópico da vida das empresas. Estratégia é a fórmula ampla por meio da qual uma organização busca conseguir alcançar os seus objetivos. Então, quando você pensa numa empresa e vê suas principais decisões, que clientes ela procura atender, como ela obtém os seus principais investimentos. Ela se destaca por ter produtos melhores ou por ter custos mais baixos? Quais são as principais linhas de investimento que essa organização faz? Quais são as características dos recursos humanos, das tecnologias? As principais perguntas de uma organização referem-se então à sua estratégia. Estratégia é um dos temas mais importantes do campo da gestão. Tipicamente, os grandes líderes, empreendedores executivos compreendem muito sobre estratégia. Desenvolve o pensamento estratégico, identificação de oportunidades, compreensão de riscos. Tenho certeza de que você quer se aprimorar neste campo, porque quem tem pensamento estratégico e entende o aspecto da estratégia empresarial, cresce em sua carreira e começa a ser chamado à tomada de decisões mais complexas, que eu tenho certeza de que todos vocês conseguirão. Mas vamos então aprofundar os conceitos principais da estratégia empresarial. O primeiro aspecto é que, tipicamente, estratégia refere-se a algum ato de antecipação. E, muito frequentemente, nós associamos estratégia com o ato de planejar. Como veremos logo em seguida, não apenas planejar refere-se à estratégia, porque também podemos ter estratégias não planejadas. Mas aguente um pouquinho aí para vermos sobre este tema. Antes, o que é planejar e por que planejar? Qual é a importância desse ato? Qual a importância dessa função em administração? Planejar refere-se, primeiro, à definição de objetivos, à clareza de propósitos, nossas missões, onde queremos chegar, qual é o nosso futuro desejado. E também no planejamento, incluímos os meios, como atingir esses objetivos. Então, todas as vezes que você está num processo de antecipação e formalização, num papel, por exemplo, da relação entre onde eu quero chegar e a clareza disso, e quais meios eu tenho, quais meios eu vou investir para chegar até lá, nós estamos diante de uma atividade de planejamento. Você deve ter feito isso muitas vezes em sua vida. Nós destacaremos nessa sessão os planejamentos estratégicos de maior nível de uma organização. Antes disso, por que uma empresa planeja mesmo? Primeiro, ela planeja para reduzir os impactos das mudanças. Com certeza, no futuro, haverá alterações, seja no consumidor, na legislação, nas novas tecnologias. Essas mudanças devem incorrer impactos por vezes negativos. Eu preciso me antecipar para verificar os riscos existentes nessas mudanças que acontecerão, assim como também me aproveitar das oportunidades dela. O planejamento também faz com que eu diminua os retrabalhos, as perdas. Quem planeja bem, percebe os seus recursos e aloca e divide o trabalho bem, de tal maneira a que a gente tenha redução de custos e maior eficiência. Também o planejamento serve para prover direção. Imagine você com sua equipe, com pessoas que você precisa que trabalhem orientadamente num certo sentido. Imagina a imagem de um barco com várias pessoas remando. A ideia de planejar refere-se a alguém que está dizendo, olha, nós estamos indo para lá, remem naquele sentido. Ao invés de diversos indivíduos que, apesar de tendo muitos esforços, estão remando em sentidos diferentes. A ideia de prover uma direção, portanto, vem dessa ideia estratégica de todo mundo olhar para o mesmo objetivo e todo mundo seguir com o barco numa certa direção. O planejamento também serve muito bem para estabelecer padrões de controle. Após o planejamento, a execução, a liderança daquele trabalho, as empresas tipicamente avaliam os resultados. Será que atingi os objetivos? Será que aqueles meus indicadores e metas estão bons? Vendi bem? Tive boa rentabilidade? Satisfiz clientes e stakeholders? A gente não consegue, evidentemente, controlar bem aquilo que não for bem planejado. Se eu não sei precisamente qual era o objetivo, como eu saberei se eu o atingi ou não? A ideia de planejar bem, portanto, também gera muito bons resultados para quem está nas fases de controle. Nós falaremos nesta aula particularmente das decisões estratégicas, dos planejamentos de maior prazo, que envolve a maior parte dos recursos da organização.
Então, toda vez que você pensar numa estratégia, aquilo se refere a volumes significativos, que não toca apenas uma parte daquela organização, mas envolve a organização como um todo. Não apenas no departamento de recursos humanos ou no processo de atendimento ao cliente, por exemplo. Refere-se, no entanto, a todos os aspectos daquela organização, multidisciplinarmente. Envolve finanças, recursos humanos, tecnologias, etc, etc. Uma estratégia, portanto, tem grande âmbito e responde às principais questões que uma empresa visa a responder. Como seremos competitivos? De que maneira atrairemos clientes? Cresceremos nossas vendas? Obteremos rentabilidade? Que mercado entraremos? De maior renda? De menor renda? Mercados mais globais? Mercados mais locais? Que diferenciais terão nossos produtos? Essas principais decisões nós então chamamos de estratégias empresariais. A palavra estratégia, você deve saber, refere-se à palavra, ou teve origem na palavra stratégos, do grego. Estratégia começou a ser pensado, caro amigo, cara amiga, na arte militar, no campo dos militares. Na Grécia Antiga, quando, então, naquela região se pensava no trabalho do general. O trabalho do general era designado em grego como stratégos. O indivíduo que estava olhando o mapa como um todo, estava em cima da montanha, veja a figura à sua esquerda, observando como as tropas estão caminhando, como os recursos estão sendo alocados, como os inimigos se movimentam. E ele se comunicava então com os seus líderes um pouco mais abaixo, capitães, enfim, gente que estava mais próximo à guerra. Então, portanto, tinha essa visão global dos movimentos da guerra. Ele não iria para a batalha dar tiros e recebê-los. Entretanto, observava como um todo os movimentos daquela batalha, por exemplo, da guerra como um todo. É interessante essa metáfora militar, apesar de seus limites. Bastante gente, muitos executivos, utilizam os aprendizados obtidos, por exemplo, em Napoleão Bonaparte ou Sun Tzu, um importante livro chamado A Arte da Guerra, entendido como uma das principais obras iniciais de pensar estrategicamente, então, no campo militar na ocasião. Somente nos anos 60 ou 50, aproximadamente, se começou a pensar em estratégia empresarial no campo das empresas. No pós-guerra, quando as organizações começavam a crescer muito naquele período do boom econômico, as empresas começaram, então, a ter de se defrontar com, digamos assim, decisões não apenas operacionais, próprias do início do processo de entender empresas. Lembram de Taylor, Fayol, que estava olhando mais internamente o campo das empresas. A partir dos anos 50, 60, com a ascensão do pensamento sistêmico, começou a se observar as interfaces da empresa com seu ambiente, concorrentes, legislação, tecnologia, economia, entre outras coisas. Como se faz uma estratégia? De que maneira uma organização toma essas principais decisões? Uma das maneiras de se fazer isso é por meio do chamado planejamento estratégico. Quase todas as organizações possuem planejamentos estratégicos. Isto é, um plano definido formalmente, tipicamente numa certa reunião naquele ano ou a cada 2 anos, em que um grupo de executivos, pessoas, gerentes, líderes daquela organização passam então, naquele momento, a tomar as suas principais decisões, a definir os principais rumos que aquela organização terá. Num processo de planejamento estratégico, uma organização tipicamente define inicialmente a sua missão e visão. Para que servimos? Qual a nossa razão de ser? Qual é o nosso futuro desejado? Onde queremos chegar? Também faz análises internas. Quais são os meus pontos fortes e fracos? Que processos eu sou mais forte? Provavelmente, as vantagens competitivas, as competências principais de uma empresa, deverão ser utilizadas na estratégia. Se eu sou muito bom em custos, por exemplo, eu tenho uma eficiência produtiva, é mais provável que eu deseje entrar em mercados que também sejam mais sensíveis a custos baixos. Por outro lado, se eu tenho uma marca de luxo, é mais provável que eu deva ingressar num ambiente externo que valorize o requinte, a exclusividade. As empresas também, no processo de planejamento estratégico, fazem avaliações externas, as oportunidades existentes no mercado, os principais riscos que incorreremos nos próximos anos, para onde vai a economia, cotação de dólar, movimentações macroeconômicas, principais tendências tecnológicas. Um estrategista, caro amigo, cara amiga, então é um indivíduo que sabe internamente quais as forças principais da organização, mas também compreende as tendências do mercado. Olha para fora da janela e enxerga o panorama de negócios em que ele está. Essa empresa, então, em seguida, após essas análises, deve determinar suas principais metas e objetivos.
Metas nós chamamos as quantificações específicas daquele objetivo. Quanto de vendas precisamente desejaremos? Qual a rentabilidade que queremos em 3 anos? Etc, etc. De tal maneira que a gente tenha quantificações mais específicas, mais operacionais até, em certo sentido, de para onde a empresa está indo. Em seguida, se faz as formulações das estratégias em si, os principais investimentos. Entendemos aqui estratégia, inclusive, como a alocação de recursos. Onde investiremos, afinal? Quais tecnologias adquiriremos? Que consultoria eventualmente contrataremos? Onde precisamos contratar mais pessoas? Onde precisamos ter novos investimentos na melhoria de fábricas? Precisamos trocar esta máquina, aquela máquina? Necessitamos melhorar a nossa marca perante um determinado mercado? Quais então são os principais movimentos que aquela organização terá no sentido do alcance de suas metas? Quais são as suas principais políticas? Políticas chamadas aqui as principais regras que todo mundo vai ter de seguir. Olha aqui, então, nossas novas políticas comerciais de precificação e desconto, por exemplo, ou políticas de contratação de pessoas ou de comportamento. Faremos home office, desenvolveremos uma nova maneira de avaliar pessoas e assim por diante. Essa fase, essa parte azul escura, que nós chamamos de formulação da estratégia, tá? Nós estamos definindo a estratégia. A fase azul um pouco mais claro é quando a gente, digamos assim, aperta o play e começa a trabalhar efetivamente no dia a dia, em que a gente desdobra os projetos e as operações. Um determinado profissional, uma determinada profissional fica responsável, por exemplo, por abrir uma fábrica em uma certa região do Brasil. Ele tem que se acompanhar aquelas metas, aqueles resultados, o orçamento, quanto que ela está gastando, como estão as operações propriamente. E, evidentemente, um cruzamento com o controle. O controle aqui nós estamos chamando, efetivamente, como estamos coletando as informações para verificar se os resultados estão sendo atingidos. E uma retroalimentação, em inglês a palavra feedback, quando a gente vai, eventualmente, reformular objetivos, metas e até missões, verificando efetivamente se a gente conseguiu ou não realizar aquilo. Eventualmente, uma decisão tomada aqui, uma determinada estratégia, como, por exemplo, entrar num novo negócio na África, como ilustração, não deu certo. Aquele mercado não é tão bom quanto pensávamos. Houve obstáculos intransponíveis. A gente vai ter que voltar atrás, retomar a estratégia e recomeçar o processo de reformulação. Esse processo contínuo de formular, implementar, acontece com frequência nas empresas e é o que mais se vê nas organizações modernas, quando temos ambientes muito mutáveis e que, portanto, não é muito, digamos assim, viável antecipações precisas do que acontecerá no futuro. Vou dar alguns exemplos de missões. Futuramente, nestes cursos, vocês estudarão mais profundamente isso. Parem para pensar. De quem será esta missão? Organizar as informações no mundo todo. Torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Uma empresa que está enfocada no trabalho com a informação. Essa empresa é o Google. O Google se autodeterminou essa missão há alguns anos e busca então orientar todas as suas atividades, seus investimentos, produtos, etc., em torno dessa razão de ser. Missão, portanto, é uma frase que procura estimular as pessoas a trabalharem e darem uma direção de maneira, digamos assim, bastante engajadora para essas organizações. Empresa como a Natura, por outro lado, tem outras missões, porque se enxergam em outro espaço do mercado, se enxergam com outras competências. Vamos lá. Para ser percebida como uma empresa social e ambientalmente responsável e atuante, a Natura parte da premissa de que seus impactos ambientais em sua atividade decorrem de uma cadeia de transformações, da qual representa somente uma parte. Note, então, uma empresa percebendo toda a sua cadeia de suprimentos e se responsabilizando por tal coisa. Por isso, acredita que, para ter eficácia, as ações ambientais precisam considerar toda a cadeia produtiva de maneira integral. As empresas desenvolvem essas sentenças para deixar claro a todo mundo, mostrar uma visão compartilhada sobre para onde vamos. Isso é estratégia empresarial. As estratégias empresariais, contudo, caro amigo, cara amiga, não necessariamente surgem de processos formais de planejamento e estratégia. Por vezes surgem por meio de estratégias que vão ocorrendo de maneira não planejada. Chamamos isso de estratégias emergentes. Essa concepção teórica foi desenvolvida pelo professor da McGill University, professor Henry Mintzberg, canadense, já conhecido aqui como um dos principais teóricos do campo da administração de empresas. O professor Henry Mintzberg teorizou a ideia de que existem chamadas estratégias deliberadas.
que são aquelas efetivamente adotadas em processos formais de planejamento estratégico. Aquelas escritas, decididas. Enquanto existem as estratégias pretendidas, aquelas que, em algum sentido, são, vamos chamar assim, sonhadas pelas pessoas pertencentes àquela organização, mas que no momento em que a empresa faz efetivamente um processo de deliberação, adota que certas estratégias não serão realizadas, porque não temos investimentos, não somos capazes de executar, porque algum concorrente está muito à frente, ou porque não há potencial de mercado, esse mercado não é tão bom quanto prevíamos. As estratégias, contudo, não são apenas deliberadas, mas existe o universo da realidade do dia a dia, digamos assim, depois dos planejamentos estratégicos serem desenvolvidos, quando temos, portanto, as estratégias emergentes. São múltiplas, novas ideias que vão acontecendo todos os dias. Um certo gerente regional percebe que uma certa prática foi melhor, precisaria ser melhor executada. Um diretor de marketing nota que deve fazer um determinado tipo de campanha, um pouco diferente daquela que foi deliberada, para que os resultados sejam melhores. Ele testa, experimenta e vê que deu certo. Um gerente de inovação nota que uma determinada tecnologia não é aquilo que se imaginava, não teve bons impactos, mas ele se apercebeu de uma outra coisa. Por exemplo, a 3M, o chamado post-it, famoso post-it, surgiu numa estratégia deliberada. A organização não imaginava desenvolver aquele produto, mas acabou acontecendo, de maneira experimental, de maneira, digamos assim, não antecipada. As verdadeiras estratégias realizadas por uma organização são aquelas, então, portanto, que você vê no dia a dia, você percebe na realidade prática, que são, em um certo sentido, uma certa soma vetorial entre aquilo que eu deliberei, as decisões que a empresa tomou, formalizou no planejamento estratégico, e aquilo que ao longo da execução foi acontecendo. É muito interessante a gente entender que as estratégias, portanto, podem ser não planejadas. Daí vem duas habilidades bastante diferentes. Planejar é um ato estruturado de antecipar-se o futuro, de a gente organizar recursos. Enquanto fazer uma estratégia refere-se, por vezes, a se aperceber de oportunidades, a se embrenhar em novos caminhos, entre outras coisas. Ser um estrategista é diferente de ser um grande planejador. Ambos importantes, ambos relevantes. O que você deve buscar em sua carreira. Vamos agora analisar algumas possíveis ferramentas de planejamento estratégico. Como será que na prática as organizações desenvolvem suas estratégias? Uma das ferramentas mais comumente utilizadas é a chamada análise SWOT, que se refere às forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa, das siglas em inglês Strengths, Weaknesses, Threats and Opportunities. E organizadas enquanto fatores internos à organização, fatores externos, presentes no ambiente externo daquela organização, e também organizados em fatores positivos e negativos. Você provavelmente em sua carreira será chamado para desenvolver análises SWOTs, esforçando você então a analisar os aspectos externos, identificando que oportunidades temos, que novos mercados podemos explorar, como essas novas tecnologias podem ofertar chances para que sejamos bem-sucedidos, ou ameaças. Esse novo concorrente que ingressa, essa tecnologia que pode tornar disruptivos e obsoletos nossos produtos. E também análises internas, o que somos bons, quais são as nossas principais forças para que atuemos enfaticamente sobre elas, e as fraquezas, onde precisamos melhorar. Podemos entender que as estratégias podem ter seus diferentes níveis. Isto é, podemos entender que as estratégias sejam de nível corporativo. Nós chamamos de corporação uma grande organização que tem diversas unidades de negócios embaixo. Veja, por exemplo, a Unilever. Você conhece a Unilever. A Unilever possui diversos negócios. No Brasil, na Europa, Estados Unidos, Ásia. Diversos tipos de produto. A Que Bom é da Unilever, mas também é da Unilever produtos como Seda Shampoo, ou os sabonetes Dove, ou ainda produtos ligados à área de alimentos, como Knorr, entre outras coisas. Toda estratégia de uma corporação é então chamada estratégia corporativa. Temos chamadas estratégias competitivas, que se referem à unidade de negócios. Somente a Unilever Brasil, ou somente a unidade de tecnologias, sei lá, de propulsão da Mercedes. São, então, a unidade de negócios. E também podemos chamar de estratégias funcionais. Você talvez tenha ouvido o termo estratégias de marketing, estratégias de finanças.
estratégias de investimento, estratégias de recursos humanos ou de inovação. Estratégias funcionais são aquelas associadas aos níveis funcionais principais de uma organização. Então, podemos chamar das estratégias de operação, somente ligado, portanto, à operação, da unidade de negócios brasileiras da Unilever. Podemos pensar também em estratégias associadas à expansão e crescimento para novos mercados. Quando nós falamos de expansão de novos mercados, podemos usar a matriz de crescimento de produto do professor Igor Ansoff, um dos primeiros teóricos do campo da estratégia empresarial. Ele pensa numa matriz que pensa em mercados atuais e novos e produtos atuais e novos. Mercado onde está a demanda. Por exemplo, podemos atuar no mercado do Nordeste, ou mercado de pessoas de renda baixa, ou mercado da África do Sul. E também podemos falar de produtos, isto é, soluções que uma empresa traz a um determinado mercado. Que tecnologias está usando? Então, podemos ter produtos como um determinado automóvel ou uma linha de produtos de escritório. Então, um produto é vendido em um certo mercado. Quando estamos falando de estratégias em que nós estamos com os mesmos mercados e os mesmos produtos, falamos, e é uma linguagem muito comum no universo empresarial, da ideia de penetração de mercado. Quando estamos, entretanto, diante de novos produtos para os atuais mercados, falamos das estratégias de desenvolvimento de produtos. Quando uma empresa, atuante no mercado brasileiro, desenvolve uma nova solução, um novo serviço. Quando, por outro lado, temos os novos mercados para produtos já existentes atuais, vamos vender a mesma coisa no novo mercado, chamamos isso de desenvolvimento de mercado, market development, uma expressão muito comum no universo dos negócios. E, finalmente, as chamadas estratégias de diversificação, quando essa empresa quer atuar realmente em espaços de novos mercados e novos produtos. Uma estratégia tipicamente mais arriscada, porque ela nem sequer conhece as tecnologias que estamos ingressando, nem sequer conhece as características do mercado. Por meio dessa aula, caro amigo, cara amiga, buscamos ofertar uma fundamentação das ideias centrais sobre estratégia empresarial. O meu objetivo aqui era que você tivesse a compreensão dos aspectos mais elementares de se pensar estrategicamente. Continue nesse tema, procure aprofundar. Quem pensa bastante bem estrategicamente, entende a relação de produtos, negócios, etc., tende a ser mais bem-sucedido e crescer em suas carreiras. Até lá!